Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Temer sanciona a lei de terceirização sem salvaguardas a trabalhadores. O texto final permite contratar serviço terceirizado em qualquer tipo de atividade da empresa. Desemprego bate novo recorde e já atinge 13 milhões e meio de pessoas no Brasil. Juiz determina que empresário Joesley Batista seja afastado do comando do Conselho de Administração da JEF. O executivo também está proibido de deixar o país e não pode participar de decisões da empresa Eldorado Celulose, que faz parte da holding. Protestos contra a reforma da Previdência são realizados em várias cidades do país. Em São Paulo, a manifestação que reuniu uma multidão começou na Paulista e terminou na Praça da República. Secretaria de Saúde do Paraná atesta que a primeira análise das amostras de carnes não oferecem risco à saúde. E embutidos das marcas Pecim, JBS, BRF Foods e Transmite, frigoríficos investigados na carne fraca não oferecem risco à saúde. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Bonitinha, você sabe qual é o segredo de um envelhecimento tranquilo? No Todo Seu de hoje, a psicóloga Maria Célia de Abreu vai contar pra gente. Descubra como garantir a boa saúde de seu pet. Os filhotes não devem passear e nem ter contato com outros cães antes de terminar o esquema de vacinação. No nosso musical, o cantor Ovelha relembra grande sucesso da sua carreira. Sem você não viverei todo o amor desse mundo. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Pode vir, tô te esperando. O Hospital São Paulo suspende internações, cancela cirurgias e reduz atendimentos por falta de dinheiro e material. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde, que custeia a instituição, terá uma reunião na próxima terça-feira com o governo do estado para tratar deste assunto. Enquanto isso, os pacientes é que sofrem. Fila do lado de fora, sala de espera lotada e nos corredores as macas ficam espalhadas. Essa é a realidade do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, na Zona Sul. Eles falam que o hospital estava enfrentando falta de recurso, falta de leito. O hospital é vinculado à Universidade Federal do Estado de São Paulo. O motivo para a suspensão de parte do atendimento, segundo a instituição, é a impossibilidade de manter os estoques de insumos hospitalares e medicamentos necessários para o atendimento da demanda atual. O custeio do Hospital São Paulo é de responsabilidade do governo federal. O Ministério da Saúde afirma repassar anualmente 8,6 bilhões de reais para a Secretaria Estadual da Saúde administrar. O governo federal repassa, em média, por ano, 170 milhões de custeio para o Hospital São Paulo. O Estado de São Paulo, de uma forma voluntária,
que é um hospital federal, repassa 50 milhões, ponto 4. O Hospital São Paulo hoje, ele tem um orçamento anual de 500 milhões. Onde é que está essa diferença, né? Se você somar os 170 mais 50, são 220. Os 280 é RH, recursos humanos. Ainda não sei qual a solução, mas nós estamos buscando uma solução. Segundo a instituição, entre 2010 e 2016, eles trabalharam com déficit mensal de até 3 milhões de reais. Para manter as atividades, empréstimos bancários foram feitos, o que teria aumentado as dívidas. Ainda segundo a direção, a Secretaria Estadual da Saúde e os Ministérios da Educação e da Saúde sabiam de toda essa situação. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal vinculada ao Ministério da Educação, explicou que no ano passado repassou 24.131.000 reais do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Pesquisa Ibope-CNI mostra aumento na reprovação ao governo do presidente Michel Temer. De acordo com o Ibope, em setembro do ano passado, consideravam o governo Temer bom ou ótimo 14% dos entrevistados. Em dezembro, esse índice era de 13% e na pesquisa feita neste mês chegou a 10%. Já os que consideram o governo regular eram 34% em setembro, depois passaram para 35% em dezembro e agora são 31%. Os que consideravam o governo do presidente Michel Temer ruim ou péssimo somavam 39% em setembro. Depois, esse índice subiu para 46% em dezembro e agora chegou a 55%. O Ibope também pediu que os entrevistados fizessem uma comparação entre a gestão de Dilma e a de Temer. Segundo o levantamento, 18% dos entrevistados consideraram o governo de Temer melhor do que o de Dilma. Para 38%, as gestões são iguais. Para 41%, o governo Temer é pior. 3% não souberam responder. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 19 deste mês. 2.000 pessoas foram ouvidas em 126 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Manifestantes realizaram pelo país vários atos contra a reforma da Previdência e as novas regras de terceirização. Aqui em São Paulo, o protesto começou na Avenida Paulista e seguiu para a Praça da República, na região central. Às 4 da tarde, todas as pistas da Avenida Paulista já estavam interditadas nos 2 sentidos na altura do MASP. O ato foi organizado pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, CUT, Sindicato dos Professores e Metalúrgicos. Partidos políticos como o PSTU e o PCB também marcaram presença no que foi chamado de Ato Nacional de Mobilização. Protestos semelhantes foram registrados em outros estados e capitais, contra a reforma na Previdência e o projeto de terceirização. O trânsito na Paulista ficou totalmente interditado e o motorista precisou ter muita paciência para circular pela região. O grupo desceu a Rua da Consolação em direção ao centro da cidade e o tráfego voltou a ficar travado. Ao mesmo tempo, um grupo de professores municipais em greve também fez um ato na frente da prefeitura. Eles caminharam até a Praça da República, onde se encontraram com a manifestação da Paulista no começo da noite. O protesto de hoje é considerado pelos próprios manifestantes uma espécie de prévia para o próximo dia 28 de abril. É que neste dia está programada uma grande greve geral em todo o Brasil e que deve reunir várias categorias profissionais. A Avenida Paulista foi totalmente liberada por volta das 8 horas da noite e o ato foi encerrado na Praça da República às 9 horas. Mesmo com os protestos de hoje, o presidente Michel Temer sancionou agora à noite o projeto de terceirização das atividades dos trabalhadores, aprovado há 2 semanas na Câmara dos Deputados. Com a sanção presidencial, o projeto virou lei a partir de hoje. O presidente vetou 3 parágrafos da nova lei.
Entre os vetos de Temer está o parágrafo que previa prazo de 270 dias de experiência para os empregados, que hoje é de 90 dias. O presidente também vetou outros 2 itens dos artigos 11 e 12, que já estão, segundo o Planalto, contemplados na Constituição Federal. A sanção pelo presidente seria feita em uma cerimônia com a presença de empresários, mas foi adiantado pelo presidente, temendo que uma possível rebelião dentro do PMDB no Senado possa contaminar a tramitação da reforma da Previdência. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirma ao STF que não pode investigar o presidente Michel Temer em relação às acusações feitas na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo Janot, a Constituição impede a investigação do presidente da República por atos estranhos ao exercício do mandato. Rodrigo Janot encaminhou o posicionamento ao relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin. No acordo de delação premiada, o ex-dirigente da Transpetro relatou que Michel Temer pediu a ele recursos ilícitos para Gabriel Chalita, que concorria à Prefeitura de São Paulo em 2012 pelo PMDB. Sérgio Machado disse que acertou com Temer o valor de R$1,5 milhão para a campanha de Chalita, pagos pela construtora Queiroz Galvão ao diretório do PMDB. Ainda no depoimento, Machado disse que Temer reassumiu a presidência do PMDB em 2014 para controlar a destinação de uma doação de R$40 milhões solicitada pelo PT. Os recursos seriam da JBS, dona das marcas Friboi, Swift e Seara. E hoje, Temer nomeou Admar Gonzaga para a vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai substituir o ministro Henrique Neves, que tem o mandato terminando no dia 16 de abril. Desde 2013, Gonzaga é ministro substituto no TSE. Antes, por 20 anos, ele atuou como advogado também na área eleitoral. Gonzaga vai participar do julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer e que começa na próxima terça-feira. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, negocia acordo de delação premiada. De acordo com o jornal O Globo, o ex-governador teria se comprometido a falar sobre pelo menos 97 casos de corrupção e outros crimes no governo do Rio, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e até mesmo no Superior Tribunal de Justiça. Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado. Ele é acusado pelo Ministério Público de ser o chefe de uma organização criminosa suspeita de saquear o estado do Rio. De acordo com os investigadores, a quadrilha teria desviado mais de R$300 milhões dos cofres públicos. O ex-governador é acusado ainda de cobrar e receber propina de empreiteiras com contratos e obras com o governo estadual. De acordo com o Globo, não se sabe se a decisão para a prisão domiciliar de Adriana Anselmo, mulher de Cabral, estaria vinculada a uma eventual colaboração de Cabral com a Justiça. Adriana Anselmo saiu de Bangu essa semana. A Justiça decidiu que os filhos dela e de Cabral, que está preso, não poderiam ficar privados dos cuidados dos pais ao mesmo tempo. O Ministério Público Federal apresentou hoje um recurso contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, alvo da Operação Calicut. A mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, deixou a penitenciária de Bangu na última quarta-feira e cumpre prisão domiciliar em seu apartamento no Leblon. O subprocurador-geral da República, Rogério Paiva Navarro, pediu à ministra Maria Tereza de Assis Moura que revise sua decisão ou encaminhe o recurso para julgamento na 6ª turma do STJ. Reportagem publicada pela revista Veja traz que o senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, recebeu dinheiro de propina da Odebrecht numa conta movimentada pela irmã dele em Nova York. Em reportagem de capa intitulada A Vez de Aécio, a Veja diz que o ex-presidente de infraestrutura da Odebrecht, Benedito Júnior, declarou aos procuradores da Lava Jato que a empresa fez vários repasses em dinheiro para Aécio Neves em uma conta movimentada pela irmã dele, Andréa Neves, em Nova York. A afirmação de Benedito Júnior consta em uma das 78 delações feitas pelos ex-executivos da Odebrecht e que estão sob sigilo de justiça.
De acordo com o delator, a propina paga a Aécio seria em contrapartida a um atendimento de interesses da construtora em empreendimentos como as obras da cidade administrativa em Belo Horizonte e a construção da hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia. Por meio de nota, Aécio e a irmã Andréia negaram as acusações e disseram que elas são levianas e covardes. O senador tucano pede ainda que o delator apresente provas da acusação. Jorge e Bruno Luz foram denunciados hoje pela Força Tarefa da Lava Jato. Pai e filho são suspeitos de serem operadores do PMDB no esquema de corrupção na Petrobras. Eles estão presos preventivamente, acusados de movimentar 42 milhões e meio de dólares em propinas de contratos de navio e sonda na estatal. Os beneficiários seriam funcionários da Petrobras e políticos ligados ao PMDB, entre eles o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também está preso. Os nomes de outros políticos beneficiados não foram divulgados, assim como a denúncia, que ainda está sob sigilo. Justiça Federal determina o afastamento de Joesley Batista da presidência da holding JF Investimentos, que controla o grupo JBS das marcas Friboi e Seara. A decisão foi do juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, e foi tomada no âmbito da Operação Greenfield, que investiga fraudes bilionárias em fundos de pensão. O juiz também determinou que Joesley não pode deixar o país e não pode participar de decisões da empresa Eldorado Celulose, que faz parte da holding. Segundo o Ministério Público, após a primeira fase da Greenfield, Joesley e outro acusado tentaram esconder irregularidades da Eldorado Celulose por meio de uma empresa de auditoria e um escritório de advocacia. Secretaria de Saúde do Paraná atesta que a primeira análise das amostras de carnes e embutidos das marcas Pecim, JBS, BRF Foods e Transmit não oferecem risco à saúde. Esses frigoríficos representam 4 dos 21 investigados. A Polícia Federal pediu mais 15 dias para entregar um relatório final da Operação Carne Fraca. O pedido para prorrogar a entrega do relatório foi feito pelo delegado responsável pela operação, Maurício Grilo. Ele tem 30 dias para entregar o documento. O prazo começou a contar no início da operação, no último dia 17. O juiz federal Marcos da Silva vai decidir se aceita o pedido de prorrogação. A Carne Fraca foi a maior operação da Polícia Federal. Foram 309 mandados. 36 pessoas foram presas. Além de corrupção de fiscais do Ministério da Agricultura e produtores, a Polícia Federal investiga um esquema de fraude na produção e comercialização da carne. As investigações envolvem empresas como a JBS, que é dona das marcas Friboi, Seara e Swift, e a BRF Foods, dona da Sadia e da Perdigão, além de frigoríficos menores. As empresas negam as irregularidades. A operação sofreu críticas do setor agropecuário e do governo federal. O presidente da República, Michel Temer, defendeu algumas vezes o produto brasileiro. Numa delas, disse que a carne no Brasil não era fraca, e sim a melhor do mundo. Cerca de 30 países bloquearam a importação de carne do Brasil. Agora, o governo brasileiro quer retomar as relações comerciais com esses países. Hoje, a Secretaria da Saúde do Paraná divulgou que análises laboratoriais realizadas em amostras de produtos dos frigoríficos Pecim, JBS, BRF e Transmit nos dias seguintes à Operação Carne Fraca estavam regulares, sem a presença de micro-organismos prejudiciais à saúde nem de aditivos em excesso. Esses frigoríficos representam 4 dos 21 investigados pela Polícia Federal. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é acusado de pagar mensalinho aos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso quando era governador do estado. A acusação foi feita hoje pelo ex-deputado José Riva durante audiência sobre o suposto esquema de desvio de 62 milhões de reais da Assembleia Sul-Mato-Grossense. José Riva, que responde a mais de 100 processos na Justiça, foi condenado na última terça-feira a 21 anos de prisão por desvio de 5 milhões e meio de reais em valores corrigidos da Assembleia. Em nota, o ministro disse que não fez nada de errado e que vai comprovar isso.
Na Venezuela, os protestos se espalham por Caracas após a decisão da Suprema Corte do país assumir as funções do poder legislativo. A procuradora-geral da Venezuela, que apoia o presidente Nicolás Maduro, denunciou o ato do tribunal como ruptura da ordem constitucional. Durante a apresentação de um relatório, a procuradora Luísa Ortega disse estar preocupada com a decisão que viola a Constituição venezuelana. Ortega está no cargo desde 2007 e é alinhada ao chavismo. É a primeira vez que um representante do alto escalão do governo se posiciona contra a Suprema Corte. Logo depois da declaração, houve um protesto em frente ao prédio da Procuradoria-Geral. Manifestantes favoráveis e contrários a Nicolás Maduro entraram em confronto. Vários outros locais da capital também tiveram atos contra o governo e avenidas importantes foram bloqueadas. Uma jornalista venezuelana, que é correspondente de uma rádio da Colômbia, foi agredida pela polícia. Ela chegou a ser arrastada pelos agentes. Ontem, um dos principais líderes da oposição, Henrique Capriles, denunciou que uma ditadura está em curso na Venezuela. O governo de Nicolás Maduro nega as acusações de golpe de Estado. Amanhã, os integrantes do Mercosul vão se reunir para discutir a situação do país. Além da crise política, a Venezuela sofre uma crise econômica. O país está enfrentando desabastecimento de produtos básicos e a inflação deve chegar a 1.660% em 2017, segundo o Fundo Monetário Internacional. Pela manhã, um homem que estava esperando para comprar comida em uma fila por 5 horas morreu de ataque cardíaco. No Paraguai, manifestantes contra a aprovação de um projeto para habilitar a reeleição presidencial entraram à força no Congresso e queimaram parte do edifício. A mudança, aceita por 25 senadores, levou milhares de pessoas às ruas. Parlamentares de oposição acusaram a manobra de quebra institucional. Desemprego bate novo recorde e atinge 13 milhões e meio de pessoas no Brasil. O IBGE divulgou que o índice de pessoas sem trabalho formal subiu para 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro. Essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012. A semana vai terminando com temperaturas amenas aqui na capital paulista. Vamos agora à previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. Para a capital paulista, o tempo segue com previsão de sol entre muitas nuvens, tempo firme e friozinho à noite. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 15 graus e máxima amanhã à tarde de 23. No domingo, esquenta um pouquinho e faz até 25 graus durante o dia. E para começar a semana, teremos um dia de sol e céu azul, com máxima prevista na casa dos 26 graus na segunda-feira. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. São Paulo abriga, a partir do dia 5, mais uma edição da SP Arte, a mais consistente feira de arte do continente. Criada e organizada por Fernanda Feitosa, sempre no pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, a feira reúne mais de 120 galerias, entre as grandes expositoras e o setor chamado Showcase, com espaços menores. Pelo menos um terço é de São Paulo mesmo, mas vem pelo menos 12 galerias cariocas, 5 mineiras e de vários outros estados brasileiros. E mais galerias importantes de Nova York, Londres, Berlim, Madrid, do resto da Europa, do México, Colômbia e Uruguai. A feira ainda terá espaços organizados por curadores, um para exposições solo e outro, o repertório, com uma coletiva de artistas brasileiros e internacionais que produziram até o final dos anos 80 e considerados fundamentais para a arte contemporânea. A feira se espalha pela cidade com a adesão de museus, instituições e galerias. A Gallery Night inaugura a Semana de Arte nos dias 3 e 4, quando a maioria das galerias paulistanas estará aberta para visitação noturna. Todas com exposições importantes, especialmente reservadas para esse período em que a cidade recebe colecionadores, curadores e imprensa do mundo todo. Só de nomes internacionais dá para mencionar as exposições da japonesa Yoko Ono no Instituto Tomiotaki, do francês Daniel Buren na Galeria Nara Hössler e da colombiana Joana Calle
na Galeria Marília Razuc. No centro, a Pivot recebe uma mostra de Alexandre da Cunha, escultor brasileiro radicado em Londres. Entre as mostras de arte brasileira, destaque para a obra de Ermelindo Fiammingue, no Instituto de Arte Contemporânea, a de Nino Cais, na Galeria Triângulo, de Gustavo Rezende, na Sala 2 da Galeria Marília Razuc, de Daniel Senise, também na Galeria Nara Hössler, e das fotos de Cláudia Jaguaribe, na Casa Nova. Sem esquecer que o Museu de Arte Moderna está apresentando uma belíssima mostra com as pinturas e desenhos que fizeram de Anita Malfatti um dos grandes nomes do nosso modernismo. Aproveitem. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com Rony e Ivone Todo Seu. Até segunda. As quartas de final do Paulistão estão em pauta no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.